Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro que ele lançou então em 1938. Foi logo após o lançamento do livro mais famoso dele, que é o Pense e Enriqueça. Mas o manuscrito do livro Mais Esperto que o Diabo ficou escondido e o lançamento dele não foi autorizado porque foi considerado muito controverso pela família dele, os amigos e os conselheiros dele, principalmente pelos irmãos da igreja. E nesse livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 80 anos de segredo, por meio dessa entrevista exclusiva que Napoleão fez, quebrando o código secreto da mente do diabo. Então, dá para a gente entender aqui que esse livro, Mais Esperto que o Diabo, traz uma entrevista com o próprio. E aí, o Napoleão Hill diz aqui que nessa entrevista, para incentivar, eu acredito, que nós possamos ter curiosidade e buscar ler, conhecer o conteúdo desse livro, ele disse que nessa entrevista ele conseguiu arrancar uma confissão fantástica do diabo, que diz onde é que ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e principalmente como qualquer um pode vencê-lo. Eu confesso para vocês que esse último argumento foi básico para mim, como vencê-lo, já que durante tanto tempo ele me comandou, eu tive tanto medo dele. Então como é que a gente pode? Medo é uma das coisas que mais faz a gente se parar, o medo paralisa, não é? Então, como vencê-lo? Para vencê-lo, antes a gente tem que deixar o medo de lado, porque ele diz aqui que quem abre a porta para ele entrar na nossa mente é o próprio, o medo. E aí, então, ele diz também que esse livro é um curso generoso em psicologia, porque deixa claro os princípios de como funciona a mente humana. E eu acredito que aí está o segredo, que tudo começa na mente, tudo começa pelo pensamento, nós somos aquilo que pensamos. Eu li essa frase, nós somos o que somos e estamos onde estamos por causa do que pensamos, por causa dos nossos pensamentos. Diga-me o que você está pensando, eu te direi como é que está a sua vida. E aí ele conclui com essa frase: quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus, porque o próprio diabo diz aqui na entrevista que as pessoas em geral, ele diz que 98% da população planetária é guiada por ele. As pessoas não conhecem Deus, temem a ele e rezam para um Deus desconhecido. Ou seja, aquele Deus que elas acreditam que tem forma, como ele disse, que ele não tem forma, ele é energia, ele é a parte negativa do átomo. Ele existe sim, nessa realidade dual, onde tudo tem o seu contrário, onde tudo tem o seu oposto, nessa realidade do relativo, ele existe, porém ele só vive na mente daquele que o alimenta. Pois o Napoleão Hill diz lá no livro Pense e Enriqueça, que eu fiz uma série aqui, a série anterior a essa, eu deixo aqui se você quiser ver, que nós todos temos duas entidades dentro da gente. Uma, ela é ativada, ela é alimentada pelo medo, e a outra, ela é alimentada e ela responde pela fé. A que é alimentada pelo medo é aquela que abre a porta para o diabo, a que é alimentada pela fé é aquela que abre a porta para a nossa centelha divina, que ele chama aqui de outro eu. Então, ele está aqui fazendo essa confissão, o diabo está confessando para o Napoleão Hill tudo que ele está perguntando. A única exigência que ele fez foi ser chamado de Sua Majestade. Então nós estamos aqui no capítulo 9, que é sobre educação e religião, e a última pergunta foi a mais longa até agora, foi todo o vídeo anterior, foi com essa última pergunta que começou com essa anterior aqui, que era: pare de tentar escapar das minhas questões com esse velho truque de fazer outra pergunta, porque ele fez uma pergunta e o diabo respondeu com outra. Aí ele tem: não tenho intenção de substituir as escolas e as igrejas, mas tenho a intenção de encontrar, se puder, um meio de fazer com que essas forças organizadas possam ser modificadas de tal forma que elas sirvam às pessoas em vez de as manter nas trevas da ignorância. Porque até aqui, Napoleão Hill vinha colocando para o diabo que ele acredita
que as instituições, especialmente escola, igreja e família, ele já disse ali que são os pais, os professores e os líderes religiosos que passam para as crianças faz com que tira pela primeira vez o trem delas dos trilhos que vão fazer com que elas pensem por elas próprias. E aí, então, ele estava aqui criticando muito, e aí o diabo pergunta para ele, então você vai querer substituir as escolas e as igrejas? É aí por isso que ele respondeu isso. Mas aí ele diz então que ele não quer substituir, mas ele quer saber só como é que elas podem ser modificadas para que de tal forma elas sirvam as crianças, as pessoas, em vez de se manter para fazer com que elas pensem por elas próprias, em vez de se manter nas trevas da ignorância. E aí ele diz, vai em frente agora e me dê um catálogo detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar e que por sua vez o aperfeiçoariam a ser dessa forma, que ele acredita que ele diz aí no passado que não é aquilo que as crianças aquilo que não é ensinado, não é aquilo que é ensinado a ela, e sim aquilo que não é ensinado, que ao invés de ficar decorando fórmulas que não vai servir a nada, que elas poderiam estar então aprendendo coisas que as levariam a pensar por elas mesmas. E aí ele diz aqui então, descreva as mudanças necessárias na ordem em que elas vem para você. E aí ele descreve aqui ele passa várias coisas aqui que pode ser mudança, por exemplo, ensine os estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. Ali no livro Pense e Enriqueça, ele diz que a vida é um jogo de xadrez com o tempo, que se a gente ficar muito tempo ali titubeando, se a gente ficar muito tempo ali com aquela que ele disse que é uma das serventes dele, o diabo disse que é uma das que servem a ele, que é a dona procrastinação, se a gente ficar muito tempo ali com ela, perdendo muito tempo com ela, aí o tempo come as nossas peças. E aí a última frase que ele diz aqui para concluir essa resposta que foi imensa, que tomou todo o vídeo anterior, ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas em todos os momentos e, considerando-se que elas não podem satisfazer a todos, elas devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas. E eu acredito que seja uma forma, então, de fazer com que a criança não se engane a ela própria, porque às vezes eu acredito que a criança, a gente chega e recebe um pacote, aquelas crenças todas dos nossos pais, dos nossos líderes religiosos e tudo aquilo que está na programação do sistema escolar. Mas inicialmente, então, a gente recebe aquele pacote dos nossos pais. Eles já receberam dos pais deles. E eles não abriram, não viram, não questionaram, ou questionaram e acabaram não sendo sinceros com eles próprios e continuaram seguindo. Por quê? Porque foi papai e mamãe que passou. Eu acredito que deva ser isso, é por isso que ele está dizendo que é para ensiná-las a então responder àquilo que está dentro delas, aquilo que é a verdade para elas. Eu sigo a Thaisa Campos, ela fala muito sobre as perguntas. A pergunta empodera, a pergunta traz consciência, e uma das perguntas que ela diz que são básicas, todas as perguntas são uma das perguntas que ela diz que é básica, que é bom a gente repetir sempre, é o que é verdadeiro para mim, qual é a minha verdade? E aí a gente, como ele está dizendo aqui, ser sincero a essa verdade, porque se passaram alguma coisa, uma crença para a gente, mas depois que a gente já estava mais ou menos ali, quando a gente começou a poder pensar um pouquinho por nós mesmos, a gente pensou, não, mas isso não pode ser desse jeito. Ah, não, mas eu vou continuar, talvez porque seja mais fácil, e também porque eu não quero desapontar meus pais, e também porque eu não quero desapontar aqueles que me amam, mas aí eu desaponto a minha própria essência. Se ela está me dizendo, olha, aqui foi ensinado assim, mas é para você ter força para conseguir
pensar por você mesmo, olha com um olhar crítico e vê se isso é possível. Como, por exemplo, eu já disse no vídeo anterior, que quando a gente aprende a rezar que Deus é Pai de um único Filho, e esse próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, vem e nos ensina uma oração onde ele diz para que nós chamemos Deus de nosso Pai. Então aí a gente eu acredito que é por aí mais ou menos. E a mesma coisa de pensar também, como é que Deus, que é Pai de todos, Jesus Cristo diz, nosso Pai, é Pai de todos. Como é que no final, dependendo do comportamento do filho, ele vai levar alguns com ele para o céu e ele vai mandar os outros para sofrer eternamente no inferno? Aí, se a gente pensa por nós mesmos, nós podemos pensar, trazer para a nossa realidade. Por exemplo, na minha família somos 7. Então, digamos que meu pai e minha mãe ensinassem alguma coisa pra gente e tivesse 3 dos meus irmãos que decidissem, não, eu não aceito, não é desse jeito, eu não quero. Aí um belo momento eles dizem, ó, é até aqui, nesse momento se vocês não decidirem, então a gente joga vocês aqui nesse buraco e vocês vão sofrer aí eternamente. Os outros bonzinhos vêm com a gente. Eu, nesse caso, não iria, foi isso que eu já disse também para a pessoa que disse que depois que eu parei de seguir, que eu teria o meu lugar garantido, porque eles continuam seguindo. Porém, eu acredito que aí a gente está pensando por nós mesmos, a gente está sendo, aqui como ele está dizendo, ensinar as crianças a serem verdadeiras com elas próprias, ensinar as crianças a serem verdadeiras com o saber delas, porque todos nós temos o nosso saber, porque todos nós estamos em evolução, mas nós temos idades diferentes, não de quando a gente nasceu do ventre da nossa mãe, lá de quando a gente começou, no início da nossa realidade, no início da nossa existência. Então, há muita gente que está já ali bem mais adiantado, bem lá na frente, e há outros que estão no início, estão começando, especialmente aqui, que é um local, como o próprio Jesus Cristo diz, que haveria choro e ranger de dentes, e é onde as pessoas vêm para colher. Tudo isso que a gente vê, que parece que é tão injusto assim, tanta gente tão ruim, outros tão sofredores, tantos algozes e tantas vítimas, para mim, na minha forma de entender, é apenas alguns plantando e outros colhendo. Porque é aquilo que o professor Hélio Couto disse também com relação de dizer que Jesus Cristo veio para lavar os nossos pecados, passar a mão na nossa cabeça. Não, ele veio nos ensinar como fazer para amar uns aos outros, como fazer para nos purificar através do amor pelo próximo, como fazer para nos amar como ele nos amou. E então é isso de que a gente fez, a gente jogou ali, vai voltar para a gente. E o professor Hélio Couto mesmo disse que é como a gente entrou ali naquela loja de produtos super caros e a gente quebrou aquele vaso chinês super caro. A gente fala, ai, perdão, por favor, me perdoa. Tudo bem, tá perdoado, mas faça o cheque. Então eu acredito que é isso, a gente tá ensinando a criança a colocá-la em primeiro lugar e a colocar aquela sabedoria genuína dela, que é a nossa essência que está nos mostrando, é dessa forma que eu entendi. E aí ele continua. Essa é uma lista imponente, mas me parece óbvio pelo fato de que ela ignora praticamente todas as matérias que agora são ensinadas na escola. Era essa a intenção? Sim, você me pediu uma lista de mudanças sugeridas no currículo escolar, as quais beneficiariam as crianças. Foi isso que eu lhe dei. Algumas das mudanças que você sugere são tão radicais que chocariam a maioria dos educadores de hoje, você não acha? A maioria dos educadores de hoje necessita desse choque. Um bom choque normalmente ajuda o cérebro que se atrofiou pelo hábito. Olha aí, então é aquela coisa que a professora Lucilena sempre diz, que a vida é pedagógica. Tudo que está acontecendo com a gente é aquilo que deve acontecer para que a gente aprenda com essa lição. Aí então aqui ele trazendo isso, trazendo aqui para a vida da gente, mas ele está falando aqui do sistema. Então ele
que esse choque, ele trouxe então mudanças tão radicais que chocariam. E ele diz que um choque normalmente ajuda o cérebro que se atrofiou pelo hábito. Ajuda então aquela mente que esqueceu como é que pensa, que está atrofiada. Então, às vezes a vida, às vezes não, sempre é o jeito da vida ensinar. Ali nos livros de Chico Xavier tem essa frase de que a dor é a melhor professora. E tem também a outra, que é nosso livre-arbítrio, a gente escolhe aprender pelo amor ou pela dor. Mas todo mundo está nessa mesma caminhada, é a caminhada da evolução e todo mundo está aprendendo. Cada um vai aprendendo do seu jeito, a ficha vai caindo para a pessoa na hora que cair, a gente capta quando capta, mas é dessa forma, quando atrofia, precisa às vezes, como se fosse um balde de água fria para acordar uma pessoa. Eu acredito que seja mais ou menos isso. As mudanças que você sugere para as escolas dariam imunidade às crianças contra o hábito da alienação? Sim, esse seria um dos resultados que as mudanças trariam, mas existem outros também. Como essas mudanças sugeridas poderiam ser aplicadas no atual sistema escolar? Você sabe, é claro, que é tão difícil programar uma nova ideia no cérebro de um professor quanto é fazer com que um líder religioso modifique a religião de tal forma que ela possa ajudar as pessoas a angariar mais da vida. O Napoleão Hill, ele não tem medo, ele realmente conseguiu, como o diabo falou ali no passado, ele não está mais sob o jugo dele, porque ele conseguiu realmente pensar por ele próprio. Ele está aqui realmente batendo forte no que mais pode realmente tá devolvendo para ele digamos, está fazendo com que como que a aceitação do livro dele fosse um desafio. Foi isso que o diabo disse ali no passado também. A maneira mais certa e mais rápida para forçar a aplicação dessas ideias práticas no sistema escolar é, primeiro, introduzi-las em escolas privadas e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas, de tal forma que os administradores dessas escolas sintam-se compelidos a empregá-las. Deverão ser feitas outras mudanças no sistema das escolas? Sim, muitas. Entre outras mudanças necessárias em todos os programas escolares está o acréscimo de um curso completo de treinamento de psicologia de negociação entre as pessoas. Todas as crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda e da persuasão, aprendendo meios de diminuir o atrito nas relações humanas através da vida. Toda escola deveria ensinar os princípios de realização individual por meio dos quais se pode obter uma posição de independência financeira. As classes deveriam ser abolidas também, elas deveriam ser substituídas pela mesa redonda ou pelo sistema de conferência, tais quais os homens de negócios empregam. Todos os estudantes deveriam receber instruções individuais e serem guiados em conexão com matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente em grupos. Toda escola deveria ser um grupo auxiliar de instrutores, consistindo de homens de negócios, cientistas, artistas, engenheiros, jornalistas. Cada qual compartilharia com todos os estudantes um conhecimento prático de sua própria profissão, negócio ou ocupação. Essa instrução deveria ser conduzida por meio do sistema de conferência, a fim de economizar o tempo dos instrutores. Ele aqui trazendo então tudo bem estruturado, que olhando dessa forma dá para ver que realmente mudaria muita coisa, não é? O que você sugeriu é, com efeito, um sistema auxiliar de interação que daria a todas as crianças que frequentam as escolas um conhecimento dos assuntos práticos da vida direto da fonte original. Seria essa a ideia?
Você colocou corretamente. Vamos esquecer um pouco o sistema escolar por agora e vamos voltar para as igrejas por um momento. Toda a minha vida ouvi clérigos pregando contra o pecado e advertindo pecadores a ficarem atentos e se arrependerem, pois essa seria a única maneira de serem salvos. Mas nunca ouvi nenhum deles me dizer o que realmente é o pecado. Você me daria alguma luz nessa questão? Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Nossa, resumiu tudo aqui, hein, gente? Pecado é qualquer coisa que a pessoa faça para si mesma que cause infelicidade, qualquer coisa que a pessoa faça que cause infelicidade para ela própria ou para os outros. O professor Hélio Couto também disse que quando vai se falar desse assunto, muita gente diz que não pode falar. Ele disse, uma palestra que eu vi dele, ele disse que ele estava escolhendo as palavras, que ele não podia falar tudo, que vai se subindo o nível um pouco, mas não é tudo que pode ser dito, porque ele disse que não, e que o que ele estava dizendo não era um roteiro para filme de terror, porque ele estava contando lá como é. Por exemplo, ele falou de 2 filmes, um é O Cubo e o outro é Jogos Mortais. Eu não vi nenhum dos dois, vou ver. E ele disse que são filmes que trazem então ali uma forma alegórica de como é que funciona a lei da causa e efeito. E aí ele disse que esses Jogos Mortais, que ele é horripilante, que são 6, cada um melhor do que o outro, horripilantemente falando. Porque ele disse que quando vai se falar disso, muita gente diz para não falar porque assusta. Aí ele disse, mas quando a pessoa abrir os olhos do outro lado, aí que é trazendo toda aquela caixa, toda aquela bagagem com todas aquelas crenças limitantes, aí sim ela vai ficar assustada. Então alguém disse, então assusta ou assusta, então é melhor se assustar agora e buscar compreender que deixar para se assustar depois, não é? Porque eu acredito, e ele também disse isso, é aqui o local onde a gente pode estar se melhorando, onde a gente pode estar evoluindo, é aqui. Depois lá a gente vai levar o nosso boletim, eu acredito, a gente vai fazer o balanço e fazer novamente aquela programação para voltar, para ver da onde é que a gente pega de novo, que a gente continua aqui na escola, da forma como eu entendo. Então ele dizendo aqui então que o pecado é esse. Seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado. Sim, e o que eu ia dizer é que ele disse que para a pessoa ver como é que ela está, ela deve saber que ela tem que estar sabendo perdoar ela própria, perdoar ao outro e pedir perdão. Isso que ele disse, que a pessoa tem que entender, tem que passar por isso, e como eu disse em um vídeo anterior também, senão o perdão ele é tão básico também, é uma das matérias do currículo aqui dessa escola, paciência, perdão, porque senão Jesus Cristo não teria respondido a Pedro quantas vezes nós deveremos perdoar. Ele disse 7 vezes, ele disse não, 70 vezes 7. Se a gente viesse para um local para se banhar em águas de rosas, como disse Chico Xavier, que a gente não está aqui para isso, então não ia haver motivo para perdoar, mas ele já adiantou antes, vai haver choro e ranger de dentes, então talvez seja porque a gente vai também ter motivos, vai vir coisas para que a gente possa aprender a perdoar também. Perdoar a nós mesmos, aos outros e saber pedir perdão. Nomeie alguma das formas comuns de pecado. Comer em excesso é uma forma de pecado porque leva à perda da saúde e à miséria. Eu acho que esse é um ponto que ele considera bem básico, porque ele já falou, nossa, inúmeras vezes ele trouxe o assunto alimentação. O excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade da pessoa e leva para o hábito da alienação.
Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado, porque esses estados mentais levam para o hábito da alienação. É aquela coisa de quando a gente realmente deve estar entendendo que o nosso trabalho maior é exatamente tomar conta da nossa mente. Então, se a gente vai alimentando a nossa mente com todas essas coisas que ele passou aqui, isso vai nos levar para o hábito da alienação, a alienação que entrega então o poder da nossa mente para ele. Enganar, mentir e roubar também são pecados, porque esses hábitos destroem o autorrespeito, submetem a consciência e levam à infelicidade. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância, porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda da autoconfiança. E aí, aquela coisa da gente também, a gente insistir em só acreditar naquilo que nos foi passado também, às vezes não faz então nessa coisa de permanecer nas trevas da ignorância. A gente segue só aqueles dogmas, a gente lê só aquele livro, e aí então a gente perde a oportunidade de estar adquirindo mais conhecimento e colocar em prática aquilo que os conhecimentos nos trazem, porque ele diz no livro Pense em Riqueza que o conhecimento é poder, desde que ele seja colocado em ação. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira, porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente. É um pecado alienar-se através da vida sem um objetivo definido, plano ou propósito? Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação. Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita. Porque é interessante aqui, ele falou tudo sempre ali do propósito definido, e há que se entender também que não há que se ter um propósito apenas definido na vida, especialmente porque aqui ele está dizendo, ele leva a própria mente a entrar em contato com a própria inteligência infinita, e aí é que vem ideias, aí é que a gente tem um propósito hoje, a gente consegue ele, a gente passa para o próximo. É como ele diz aqui, o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso, e é isso que faz uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam essa pessoa que não acredita em fracasso e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, já que aqui tudo é temporário, já que aqui é uma experiência no plano do relativo temporária, não é absoluto. Então, ele disse também que há muitos fracassos que são temporários. Ele deu exemplos de pessoas que fracassaram, como Thomas Edison, como Henry Ford, e que depois tiveram sucessos grandiosos porque persistiram. E eu acredito que então eles não tinham também apenas um propósito, porque quando a gente está ali, então, conectado com essa força, com essas forças irresistíveis, elas nos ajudam a ir cumprindo então os nossos propósitos e sempre estar avançando mais. Eu acredito que a gente pode ter uma missão grandiosa, mas com vários propósitos, mas o importante é se ter sempre um propósito definido. Você é o inspirador-chefe do pecado? Sim, o meu negócio, como eu já disse, é ganhar o controle das mentes das pessoas de todos os meios possíveis. Você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Não consigo, porque essa pessoa nunca permite que sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo. Não consigo entrar na mente de quem não peca, muito menos controlá-la. Quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados? Medo e ignorância.
Aqui o medo, então, é o principal, é o que vem ali, é o abre-alas, não é? É o principal. Então, ele está sempre atrelado a alguma coisa, aqui atrelado à ignorância. Você não tem mais nada para acrescentar à lista? Nada mais a acrescentar. O que é a fé? É um estado da mente em que se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. Em outras palavras, a fé é a ausência de todas as formas de pensamentos negativos. Seria essa a ideia? Sim, essa é uma outra forma de descrevê-la. Um alienado tem capacidade de usar a fé? Ele pode ter capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar a mente de todos os pensamentos negativos e, dessa forma, utilizar-se do poder da fé. Olha aqui, gente, ele dizendo que todo mundo tem a força potencial para limpar a mente de todos os pensamentos negativos, de todos, gente. Eu que até agora acreditava que... Não, mas é exatamente isso, tá certo? Exatamente isso, porque ali no livro Kybalion ele diz que há pessoas, há entidades a quem a gente acredita poderes de santos, para quem a gente reza, que já estiveram exatamente aqui no nosso ponto, porque é uma caminhada. Então, quanto mais a gente vai se aproximando da luz, quanto mais a gente vai avançando, mais a gente consegue, então, utilizar esse potencial de deixar realmente a nossa mente livre de todos os pensamentos negativos. Eu acredito, para mim, no meu momento de evolução, eu acredito que eu ainda não consigo, se bem que não seria nem pensamento negativo, seria mais aqueles pensamentos que levam ali para o passado, para coisas negativas que aconteceram no passado, mas realmente pensamento negativo, pensamento de vingança, pensamento de desejar alguma negatividade para alguém, isso realmente já consegui controlar. Porém, aquele pensamento que me leva de volta ali para ficar sofrendo com o que já aconteceu, ainda volta sim. Então, mas aqui é legal tá vendo ele mostrando que todos nós temos esse potencial, é evidente, agora ficou claro, quando eu li a resposta ainda não tinha, aí caiu a ficha rapidinho, veio essa consciência, que é exatamente isso, é a evolução. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente avança, mais a gente consegue estar usando então esse potencial, porque senão a gente não chega ali na frente, por exemplo. O próximo livro que eu vou fazer nos finais de semana, agora eu estou fazendo o Boa Nova, que é a psicografia de Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, eu li que é o segundo livro o segundo livro preferido de Chico Xavier. O primeiro foi Paulo Estevam, eu fiz também, e o Paulo Estevam faz parte da série chamada Romance de Emmanuel. E o segundo que eu ia fazer seria há 2000 anos, que é a história do próprio Emmanuel, eu já falei em alguns outros vídeos anteriormente, onde ele conta como ali há 2000 anos, quando Jesus Cristo estava na Terra, estava encarnado, ele era um senador romano que era totalmente, com certeza ele fazia parte desses 98%. Ele encontrou-se com o próprio Jesus Cristo, que ajudou na cura da filha dele, e ele não reconheceu, ele estava do lado de Pilatos, não reconheceu quem era ele, não reconheceu quem era ele, mas não reconheceu a grandeza dele. Ele estava do lado de Pilatos quando ele lavou as mãos. Ele fez realmente, meteu os pés pelas mãos, e depois, 50 anos depois ele veio como escravo. E enfim, só para dizer que a evolução acontece, que a evolução hoje, quando o Chico Xavier esteve encarnado, era ele do outro lado, então ele tinha que ter mais ou menos a mesma grandeza de luz que um Chico Xavier, se é que eu estou conseguindo me fazer entender. Então esse livro eu vou fazer no final de semana, quando terminar o Boa Nova, convido vocês que quiserem assistir. Mas só para dizer que com certeza vai chegar um momento que a gente vai conseguir limpar a mente dos pensamentos negativos e também conseguir parar de visitar aqueles acontecimentos negativos, aquilo que nos machucou no passado.
Colocando de outra forma, a fé é a definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito. Isso está correto? Essa é a ideia, exatamente. E com isso, com essa resposta sobre a fé, ele conclui o capítulo 10. Então, dizendo aqui que a gente pode, até a pessoa alienada, ela pode usar, ela tem o potencial para usar o poder da fé, mas que ela não usa. Então, exatamente porque ela está alienada ao medo. Ela entregou a chave para o medo que colocou ele para dentro. Então, porque como ele já disse, eu já estou repetindo, nós temos as duas entidades, uma alimentada pela fé e outra alimentada pelo medo. A gente que escolhe qual delas a gente vai alimentar. Então o próximo é o capítulo 10, que ele vai falar da autodisciplina, gente. E quem está trazendo esse livro tão fabuloso para a gente, esse livro que foi o mais vendido de 2020, de acordo com a revista Veja, é o Napoleão Hill, esse senhor aqui, simpático. O Napoleão Hill, então, ele é um autor e empreendedor norte-americano, mais conhecido pelo livro, então, Pense e Enriqueça, que foi publicado em 1937, que se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Os ensinamentos dele influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Sim, eu já fiz ele, como já disse aí, eu deixo aí para vocês verem o Pense em Enriqueça, que é um livro que ele estava fazendo. Ele passou 30 anos pesquisando tudo que está ali naquele livro, para trazer então uma filosofia de sucesso. Então ele veio com essa missão de estar nos ajudando a nos desalienar do diabo, a nos desvencilhar das teias do medo que abrem a porta para ele. E depois que ele fez essa pesquisa, que ele encontrou então ali no livro, ele traz 13 princípios e um capítulo extra com os 6 temores básicos, porque ele disse esses 6 temores é aquilo que nos tiram a possibilidade de estar aplicando esses 13 princípios que vão nos levar ao sucesso. E aí depois então que ele fez toda essa pesquisa, antes de escrever, antes de publicar, foi aí então que ele teve todos esses reveses na vida dele, quando ele entendeu que ele não estava conseguindo aplicar na vida dele, na prática, aquilo que ele estava trazendo como filosofia do sucesso, para ser publicado nesse livro, para ajudar tantas pessoas como ele gostaria de fazer. Como ele passou, o Andrew Carnegie, que foi quem disse a ele para fazer essa pesquisa, disse a ele que ele não iria ganhar nada em termos financeiros enquanto ele estivesse fazendo a pesquisa, que ele seria, então, ele iria receber a retribuição, todo o pagamento, digamos, depois que ele fizesse. Mas aí ele teve que passar por todos esses picos e vales, como o livro do Spencer Johnson, que eu fiz uma série, eu deixo aqui também, onde ele viu, ele pôde então vivenciar na prática que toda adversidade tem a semente equivalente do êxito nela. Tudo isso eu acredito que foi feito dessa forma, ele passou por tudo isso exatamente para dar aqui o testemunho real, é verídico o que ele está dizendo aqui, ele viveu. E aí foi nesse momento, antes, né, nesse trecho aí, então, que ele encontrou o diabo, então fez essa entrevista e garante que depois que a gente conseguir, apesar de que é tão forte o que ele está dizendo aqui, que o livro ficou bastante tempo sem ser publicado. As pessoas aconselharam que ele não publicasse porque ele não seria bem aceito, mas é aquilo que o professor Hélio Couto então diz, se você acredita que o que está aqui pode assustar, ele disse, então a gente se assusta agora ou se assusta depois. Então eu fico aqui nesse capítulo, agradeço muito você que está acompanhando, gostaria muito de te ver aqui comigo para o próximo vídeo, tá? Muitíssimo obrigada e até lá, tchau!